O Morro dos Ventos Uivantes, capítulo 9. Hindley entrou, vociferando pragas terríveis de se ouvir, e me surpreendeu no ato de esconder seu filho no armário da cozinha. Harrington tinha verdadeiro terror tanto dos carinhos animalescos quanto da fúria de louco de seu pai. Os primeiros faziam-no correr o risco de morrer esmagado por abraços e beijos, e a segunda, o de ser atirado no fogo ou arremessado contra a parede. O pobrezinho ficava completamente quieto, onde quer que eu o colocasse. Ah, mas até que enfim me encontrei! Gritou Hindley, puxando-me pela nuca feito um cachorro. Por todos os diabos, estão tramando matar essa criança. Agora sei por que é que nunca o vejo. Nellie não ria. Acabo de atirar Kenneth de cabeça no pântano de Black Horse. E matar uma pessoa ou duas dá no mesmo. Quero matar vários de vocês e não vou descansar enquanto não tiver feito isso. Mas não gosto do facão, Sr. Hindley, respondi. Ele andou cortando o arenque defumado. Prefiro levar um tiro se não se incomodar. Vá para o inferno, disse ele. Aliás, é para onde vai mesmo. Nenhuma lei na Inglaterra pode proibir um homem de manter a decência em sua casa. E a minha é abominável. Abra a boca. Segurando o facão, ele inseriu a ponta entre meus dentes. Mas eu nunca sentia medo genuíno de suas maluquices. Cuspi fora, e afirmei que o gesto era terrível. Não ia de jeito algum engolir aquilo. Ah, disse ele, soltando-me. Vejo que esse infeliz não é Harrington. Perdão, Nell. Se for, merece ser esfolado vivo por não ter vindo correndo me receber e por gritar como se eu fosse um goblin. Filho desnaturado, venha cá. Vou ensiná-lo a se aproveitar de um pai iludido e bem intencionado. Não acha, Nelly, que o garoto ficaria melhor de cabelo curto? Deixe os cachorros mais ferozes, e adoro ferocidade. Traga uma tesoura. Ferocidade e cabelo curto. Além do mais, é de uma afetação infernal. Uma vaidade dos diabos estimarmos nossas orelhas. Já somos burros de sobra sem elas. Quieto, menino, quieto. Ora, ora, é o meu querido. Seque os olhos. Pronto. Venha me dar um beijo. O quê? Não vai me dar um beijo? Faça o que estou dizendo, Harrington. Me dê um beijo. Por Deus, como fui gerar tal monstro? Juro que acabo por lhe partir o pescoço. O pobre Harrington gritava e esperneava com toda a força nos braços do pai, e redobrou o volume dos berros quando se viu carregado escada acima e suspenso sobre o corrimão. Exclamei que ele acabaria matando o menino de medo, e corri ao seu socorro. Quando os alcancei, Hindley se debruçou no corrimão para ouvir um barulho que vinha de baixo, quase esquecendo o que tinha nas mãos. Quem é? Indagou, ouvindo que alguém se aproximava do pé da escada. Também me debrucei com a intenção de fazer um sinal a Heathcliff, cujos passos reconheci, para que não avançasse mais. No instante que tirei os olhos de Harrington, ele deu um pulo, soltou-se das mãos desatentas do pai e caiu. Uma onda de horror nos invadiu por um breve instante, até vermos que o menino estava salvo. Heathcliff chegara lá embaixo no momento exato, movido por um impulso natural. Segurou a criança, colocou-a no chão e olhou para cima a fim de descobrir o autor do acidente. Um avarento que tivesse deixado de comprar um bilhete de loteria por 5 shillings e descoberto no dia seguinte que com isso perderia 5.000 libras, não teria ficado mais pálido do que ele ao dar com o Sr. Earnshaw lá em cima. Expressava melhor do que qualquer palavra a mais intensa angústia por ter sido ele próprio o instrumento que frustrara sua vingança. Se estivesse escuro, acho que teria tentado remediar o erro, esmagando a cabeça de Harrington nos degraus. Mas tínhamos testemunhado sua salvação, e num piscar de olhos eu estava lá embaixo com o menino querido, aninhado contra o peito. Hindley desceu mais devagar, sério e envergonhado. É culpa sua, Ellen, afirmou. Não devia ter permitido que eu pusesse os olhos nele. Devia ter escondido o menino de mim. Ele se machucou? Se ele se machucou? Exclamei furiosa. Se não morrer, é capaz de ficar apatetado. Ah, eu me pergunto como é que a mãe dele não se ergue do túmulo para ver como o senhor o trata. É pior do que um selvagem por se comportar dessa maneira com uma criança do seu próprio sangue. Ele tentou tocar o menino, que, vendo-se no meu colo, parara de soluçar. Quando o primeiro dedo do pai encostou nele, porém, pôs-se a berrar de novo, mais alto do que antes, e a se debater como se estivesse tendo uma convulsão. Não mexa mais nele, prossegui.
Ele o detesta, todos o detestam. Essa é a verdade. Que família feliz o senhor tem? E a que belo estado o senhor chegou? Vai ficar mais belo ainda nele. O homem desorientado riu, recobrando a dureza. Por ora, sumam os dois. E preste atenção, Heathcliff. Fique você também longe do meu alcance e dos meus ouvidos. Não vou matá-los esta noite. A menos, talvez, que decida pôr fogo na casa. Vejamos se isso vai me passar pela cabeça. Enquanto falava, ele pegou uma garrafa de conhaque no aparador e encheu um copo. Não faça isso, pedi. Sr. Hindley, ouça. Tenha pena deste pobre menino, ainda que não ligue para si próprio. Qualquer um vai ser melhor para ele do que eu, respondeu o patrão. Tenha piedade da sua alma? Exclamei, tentando arrancar-lhe o copo da mão. Não, não eu. Pelo contrário, terei grande prazer em condenar minha alma à perdição a fim de punir seu criador, retorquiu o blasfemo. Um brinde à sua danação. Bebeu o conhaque e mandou-nos embora, impaciente, arrematando a ordem com uma sequência de imprecações horríveis demais para se repetir ou sequer lembrar. É uma pena que não possa se matar de tanto beber, observou Heathcliff, murmurando de volta um rosário de pragas assim que a porta se fechou. Está fazendo o que pode, mas seu organismo é resistente. O Dr. Kenneth diz que apostaria sua égua e que ele vai viver mais do que qualquer homem neste lado de Gimmerton, e vai para o túmulo carregado de pecados, a menos que, por sorte, alguma tragédia lhe aconteça. Fui para a cozinha e me sentei, a fim de embalar meu menininho. Heathcliff, pensei. Dirigia-se para o celeiro. Mas ele só atravessara a sala, deixando-se cair num banco junto à parede, longe da lareira, onde permaneceu em silêncio. Eu ninava Harrington sobre o joelho e cantarolava uma canção que começava. Tarde da noite a criança chorava. Sob a terra, sua mãezinha escutava. Quando a senhorita Cathy, que ouvira toda a cena de seu quarto, meteu a cabeça pela porta e sussurrou. Está sozinha, Nelly? Sim, senhorita, respondi. Ela entrou e se aproximou da lareira. Supondo que fosse dizer alguma coisa, ergui os olhos. A expressão em seu rosto parecia perturbada e ansiosa. Seus lábios estavam entreabertos, como se fosse falar, e inspirou, mas deixou sair um suspiro em vez de uma frase. Retomei minha cantiga. Não esquecera seu comportamento recente. Onde está Heathcliff? Perguntou, interrompendo-me. Cuidando do trabalho, no estábulo, foi minha resposta. Ele não me contradisse. Talvez estivesse cochilando. Seguiu-se mais uma pausa longa, durante a qual notei uma lágrima ou duas pingando do queixo de Catherine sobre o chão. Será que está arrependida pela conduta vergonhosa? Perguntei-me. Seria novidade. Mas ela que se vire. Não vou ajudá-la. Não. Cat não sentiu o menor remorso. Estava preocupada com seus próprios problemas. Ah, céus! Exclamou por fim. Estou tão infeliz. Que pena, observei. É difícil satisfazê-la. Tem tantos amigos e tão poucas preocupações e não consegue ficar satisfeita. Nelly, pode guardar um segredo? Prosseguiu, ajoelhando-se ao meu lado e erguendo para mim aqueles olhos encantadores, com aquela expressão capaz de pôr fim a qualquer ressentimento, até o mais justificado do mundo. É um segredo que vale a pena guardar? Perguntei, já menos aborrecida. É, e ele me preocupa, preciso desabafar. Quero saber o que devo fazer. Hoje, Edgar Linton me pediu em casamento e lhe dei uma resposta. Antes que lhe conte se foi afirmativa ou negativa, diga-me, você qual deveria ter sido? Ora, senhorita Catherine, como posso saber? Retruquei. Certamente, considerando-se o espetáculo que a senhorita apresentou em presença dele hoje à tarde, eu diria que seria mais sábio recusá-lo. Deve ser um completo idiota, um tolo aventureiro, para ter feito o pedido depois de tudo. Se vai falar desse jeito, não conto mais nada, replicou ela impertinente, pondo-se de pé. Eu aceitei, Nelly. Agora me diga depressa se errei. A senhorita aceitou, então de que adianta discutir o assunto? Já deu sua palavra e não pode mais voltar atrás. Mas diga-me se eu devia ter feito isso, diga logo, exclamou ela num tom irritado, torcendo as mãos, a testa franzida. Há muitas coisas a considerar antes que eu possa dar uma resposta apropriada à sua pergunta.
Falei sentenciosamente. Antes de mais nada, amo o Sr. Edgar? Quem não ama? É claro que sim, respondeu ela. Então, a fiz passar pelo seguinte interrogatório. Para uma moça de 22 anos, era mais do que razoável. Por que o ama, senhorita Cathy? Não faça perguntas tolas, amo e basta. De jeito nenhum. Precisa me dizer por quê. Bem, porque é bonito e é uma companhia agradável. Não basta, foi meu comentário. E porque é jovem e alegre. Ainda não basta. E porque me ama. Isso não vem ao caso. E vai ser rico. Vou gostar de ser a mulher mais importante da região e vou sentir orgulho de ter um marido como ele. Pior ainda, agora me diga de que maneira o ama. Como todo mundo ama, você parece boba, Nelly. Não sou não, responda. Amo o chão que ele pisa e o ar sobre sua cabeça e tudo que ele toca e cada palavra que pronuncia. Amo sua aparência e todas as suas atitudes e ele todo por completo. Pronto. E por quê? Não, você está zombando de mim, isso é muito mal. A situação não é uma brincadeira para mim, exclamou a jovem, franzindo o senho e se voltando para a lareira. Estou longe de estar zombando, senhorita Catherine, repliquei. A senhorita ama o Sr. Edgar porque ele é bonito, jovem, alegre e rico e porque a ama. Essa última razão, porém, não vale nada. Provavelmente haveria de amá-lo, mesmo que não fosse o caso, mas não amaria se ele não possuísse os 4 atrativos anteriores. Não, com certeza não. Só teria pena dele ou iria detestá-lo, talvez se fosse feio e um grosseirão. Mas há muitos outros rapazes bonitos e ricos no mundo. Mais bonitos, talvez, e mais ricos do que ele. O que a impede de amá-los? Se há, não conheço, nunca vi ninguém como Edgar. Mas talvez ainda veja. E ele não vai ser belo e jovem para sempre, e talvez não seja sempre rico. Ele é agora, e o presente é só o que me interessa. Gostaria que você falasse mais racionalmente. Bem, isso resolve a questão. Se só o presente lhe interessa, case-se com o Sr. Linton. Não estou pedindo sua permissão, vou me casar com ele. Mas você ainda não me disse se isso é a coisa certa. Certíssima. Se é isso, se é que está certo as pessoas se casarem pensando apenas no presente. E agora gostaria de saber o que está deixando infeliz. Seu irmão vai ficar satisfeito. Os pais do rapaz não vão se opor. Acho. A senhorita vai escapar de uma casa desordenada e desconfortável e ir para uma casa rica e respeitável. Ama Edgar, e ele a ama. Tudo parece perfeito. Onde está o obstáculo? Aqui e aqui, respondeu Catherine, batendo com uma das mãos na testa e com a outra no peito. Seja onde for que a alma reside. No fundo da minha alma e do meu coração, estou convencida de que estou errada. Isso é muito estranho. Não consigo entender. É o meu segredo. Mas se não debochar de mim, eu explico. Não tenho como explicar de modo coerente, mas vou lhe dar uma ideia de como me sinto. Ela se sentou ao meu lado outra vez. Seu rosto ficou mais triste e circunspecto, e as mãos unidas tremiam. Nelly, você nunca tem sonhos esquisitos? Perguntou de repente após alguns minutos de reflexão. Sim, vez por outra, respondi. Eu também. Ao longo da vida já tive sonhos que permaneceram comigo depois que acordei e mudaram minha forma de pensar. Afetaram-me demais e passaram por mim como vinho derramado na água, alterando a cor da minha mente. Vou lhe contar um desses sonhos, mas tenham cuidado de não rir em nenhuma passagem. Ah, não faça isso, senhorita Catherine, exclamei. A vida já é triste bastante sem conjurar fantasmas e visões. Vamos, fique alegre como é o seu habitual. Olhe para o pequeno Harrington. Ele não está sonhando nada assustador. Veja a doçura de seu sorriso enquanto dorme. Sim, e a doçura com que o pai dele pragueja em sua solidão. Você se lembra dele? Imagino quando era mais ou menos assim, um bebezinho gorducho, quase tão pequeno e inocente. Mas exijo que escute meu sonho, Nelly. Não é comprido e não tenho condições de me sentir alegre esta noite. Não vou ouvir, não vou ouvir, repeti apressadamente. Eu era supersticiosa a respeito de sonhos, e ainda sou. Além disso, Catherine tinha um aspecto sombrio que não era comum e me fazia temer algo em que pudesse adivinhar uma profecia e antever uma catástrofe terrível. Ela ficou irritada, mas não prosseguiu. Aparentemente, mudando de assunto, continuou, logo a seguir. Se eu estivesse no céu, Nelly,
estaria me sentindo muito infeliz. É porque lá não é o seu lugar, respondi. Todos os pecadores ficariam infelizes no céu. Mas não é por causa disso. Uma vez sonhei que estava lá. Já lhe disse que não quero saber dos seus sonhos, senhorita Catherine. Eu vou me deitar, interrompi novamente. Ela riu e me segurou, pois fez menção de me levantar. Não é nada, exclamou. Só ia dizer que o céu não parecia ser para mim e eu sofria muito, chorando desesperadamente, querendo voltar para a terra. Os anjos ficaram tão zangados que me jogaram de volta bem no meio da charneca, aqui em Wuthering Heights, onde acordei, soluçando de alegria. Isso serve para explicar meu segredo, bem como outro sonho. Não tenho mais motivos para me casar com Edgar Linton do que para estar no céu, e se aquele homem perverso lá dentro não tivesse feito Heathcliff descer tanto, eu não teria pensado nisso. Mas agora eu iria me degradar se me casasse com Heathcliff, de modo que ele nunca vai saber o quanto amo. E isso não porque ele é bonito, Nelly, mas porque é mais eu mesma do que eu. Qualquer que seja a substância das almas, a minha e a dele são feitas da mesma coisa. E a de Linton é tão diferente quanto um raio de luar de um relâmpago ou o fogo da geada. Antes que ela acabasse de falar, dei-me conta da presença de Heathcliff. Notando um ligeiro movimento, virei a cabeça e o vi levantar-se do banco e sair sem fazer barulho. Ele ouvira até a Catherine dizer que ia se degradar se por acaso se casasse com ele, e não ficara para escutar mais. O encosto do banco impedira que a mocinha, sentada no chão, reparasse em sua presença ou em sua partida, mas me sobressaltei e fiz um sinal para que se calasse. Por quê? Indagou olhando nervosa ao redor. Joseph chegou, respondi, ouvindo rolar o portuno das rodas de sua carroça subindo a estrada. E Heathcliff deve estar com ele. Não sei nem mesmo se não está à porta neste momento. Ah, da porta ele não conseguiria ouvir nada, disse ela. Dê-me Harrington enquanto preparo o jantar e quando estiver pronto, deixe-me jantar com você. Quero fazer as pazes com minha consciência e me convencer de que Heathcliff não faz ideia de nada disso. Ele não faz, não é mesmo? Não sabe que é estar apaixonado. Não vejo razão para que ele não saiba tão bem quanto a senhorita, respondi. E se for a escolhida dele, ele vai ser a criatura mais infeliz que já veio ao mundo. Assim que se tornar a senhora Linton, ele há de perder a amiga, a amada, tudo. Já se perguntou como ele vai suportar a separação e como vai suportar estar abandonado no mundo? Por que, senhorita Catherine? Ele abandonado? Nós dois separados, exclamou ela, num tom de indignação. Quem vai nos separar? Diga-me. Terão o destino de Milon. Ninguém vai ousar fazer isso enquanto eu viver, Ellen. Todos os Linton do mundo podem desaparecer no nada antes que eu consinta em esquecer Heathcliff. Não, não é isso que pretendo. Não é o que quero dizer. Não me tornaria a Sra. Linton se o preço a pagar fosse tão alto. Ele vai ser para mim tudo o que sempre foi, a vida toda. Edgar vai ter de colocar de lado a antipatia que sente por ele e, no mínimo, tolerá-lo. Quando perceber meus reais sentimentos por ele, vai fazer isso. Nelly, vejo que você me considera uma egoísta miserável, mas nunca lhe ocorreu que se Heathcliff e eu nos casássemos, seríamos uns pobretões? Por outro lado, se eu me casar com Linton, posso ajudar Heathcliff a melhorar de vida e tirá-lo do jugo do meu irmão. Com o dinheiro do seu marido, senhorita Catherine? Perguntei. Vai ver que ele não é tão flexível quanto imagina, embora não me caiba julgar. Acho que esse é o pior motivo que me deu até o momento para se casar com o jovem Linton. Não é não, retrucou ela. É o melhor. Os outros dizem respeito à satisfação dos meus caprichos e são por Edgar também para satisfazê-lo. Este é pelo bem de alguém que abrange em sua própria pessoa meus sentimentos por Edgar e por mim mesma. Não tenho condições de expressá-lo, mas com certeza você e todo mundo tem a noção de que há ou deveria haver uma existência para além de nós. De que valeria eu ter sido criada se estivesse inteiramente contida aqui? Meus maiores sofrimentos neste mundo foram os sofrimentos de Heathcliff, e observei e senti cada um deles desde o início. O maior pensamento que tenho na vida é ele. Se tudo mais perecesse e ele permanecesse, eu continuaria a existir. E se tudo mais permanecesse e ele fosse aniquilado, o universo passaria a ser estranho. Eu não mais faria parte dele. Meu amor por Linton é como a folhagem do bosque. O tempo há de transformá-lo, não tenho dúvidas, como o inverno transforma as árvores.
Meu amor por Heathcliff se assemelha às rochas eternas sob o bosque, uma fonte de alegria pouco visível, mas necessária. Nelly, eu sou Heathcliff. Ele está sempre, sempre em minha mente. Não como fonte de prazer, não mais do que sou uma fonte de prazer para mim mesma, mas como meu próprio ser. Então, não volte a falar da nossa separação, é impossível. Ela fez uma pausa e escondeu o rosto nas dobras do meu vestido, que puxei, contudo, com força. Não tinha mais paciência para sua falta de juízo. Se bem consigo compreender todo o absurdo que me diz, senhorita, comecei. Isso só me deixa convencida de que ignora os deveres que vai assumir ao se casar. Ou então que é uma moça perversa e sem princípios. Mas não me venha com mais segredos, não prometo guardá-los. Mas vai guardar este? Indagou ela ansiosa. Não prometo, repeti. Ela ia insistir quando a entrada de Joseph pôs fim à nossa conversa. Catherine afastou a cadeira para um canto, a fim de ninar Harrington, enquanto eu preparava o jantar. Quando a comida ficou pronta, o outro criado e eu começamos a discutir sobre quem levaria o jantar ao Sr. Hindley. Quando chegamos a um acordo, a comida já estava quase fria. Então combinamos esperar que ele pedisse, se tivesse fome. Temíamos particularmente chegar perto dele depois que tinha ficado algum tempo sozinho. E como é que aquele zero à esquerda ainda não chegou do campo a esta altura? Onde é que se meteu imprestável? Indagou o velho, olhando ao redor em busca de Heathcliff. Vou chamar, respondi. Está no celeiro, com certeza. Fui chamá-lo, mas não obtive resposta. Ao voltar, sussurrei a Catherine que, sem dúvida, ele ouvira boa parte do que ela dissera. Contei-lhe também que vi o rapaz deixando a cozinha no momento em que ela se queixava da conduta do irmão com relação a ele. A menina pulou de susto, largou Harrington no banco e correu ela própria à procura do amigo, sem parar para se perguntar por que estava tão agitada ou quanto suas palavras o teriam afetado. Demorou tanto a voltar que Joseph propôs que não esperássemos mais. Conjecturou argilosamente que estavam fora para não ter de ouvir os seus sermões. Eram mal comportados o bastante para isso, afirmou. E em nome dos dois acrescentou uma prece especial ao costumeiro quarto de horas de orações antes do jantar. Teria acrescentado ainda mais uma prece ao fim, não fosse a jovem patroa interrompê-lo com a ordem de ir depressa à estrada e encontrar Heathcliff onde quer que pudesse ter se metido e trazê-lo imediatamente de volta. Quero falar com ele. Tenho que falar antes de me deitar, disse ela. O portão está aberto. Deve ter ido longe porque não respondeu quando chamei, embora gritasse com toda a força dos meus pulmões. Joseph, a princípio, objetou, mas ela falava sério demais para ser contrariada. Por fim, ele pôs o chapéu na cabeça e saiu, resmungando. Enquanto isso, Catherine andava de um lado para o outro, exclamando: Onde será que está? Onde poderia estar? O que foi que eu disse, Nelly? Já esqueci. Será que ficou zangado com meu mau humor esta tarde? Diga-me, o que foi que fiz para magoá-lo? Queria tanto que voltasse, queria muito. Tanto barulho por nada, exclamei, embora eu mesma estivesse inquieta. Qualquer coisinha a deixa fora de si. Certamente não é um motivo de preocupação se Heathcliff decidiu dar um passeio na charneca à luz da lua, ou mesmo ficar deitado sobre o feno no palheiro, ofendido demais para aparecer. Aposto que é lá que está escondido. Vou ver se não o descubro. Saí para fazer nova busca, mas o resultado foi desapontamento. E a missão de Joseph terminou do mesmo modo. Esse rapaz vai de mal a pior, observou ele ao voltar. Deixou o portão escancarado e o pônei da senhorita saiu pisando na plantação de milho até o prado. Mas amanhã de manhã o patrão vai ficar furioso. E isso vai ser bem feito. Ele é a paciência em pessoa com gente que não merece. A paciência em pessoa. Mas não vai ser sempre assim. Vocês vão ver, todos vocês. Vão aprender que não vale a pena aborrecer o patrão. Encontrou Heathcliff, sua mula? Indagou Catherine. Procurou por ele, como mandei? Teria sido muito melhor procurar o cavalo, respondeu ele. Teria feito mais sentido. Mas não se pode procurar nem cavalo nem homem numa noite como esta. Preta feito breu. E Heathcliff não é o tipo de rapaz que vem quando eu assobio. Vai ouvir melhor se vocês chamarem. Estava mesmo escuro demais para uma noite de verão. Parecia que ia começar a trovejar e sugeri que nos sentássemos e esperássemos. A chuva que estava para cair com certeza ia trazê-lo de volta para casa. Catherine, contudo,
não se deixou tranquilizar. Continuava andando de um lado para o outro, do portão até a porta, num estado de agitação que não a deixava sossegar. Por fim, parou no lado do muro, perto da estrada. Apesar de minhas repreensões, dos trovões que aumentavam e das gotas grandes da chuva que tinha começado a cair ao seu redor, continuou ali, chamando de tempos em tempos, depois aguçando os ouvidos e, finalmente, rompendo em lágrimas. Seus acessos de choro eram mais arrebatados que os de Harrington ou qualquer outra criança. Perto da meia-noite, quando ainda estávamos acordados, a tempestade desabou sobre Heinz com toda a fúria. Ventava muito e trovejava, e fosse por um ou pelo outro, uma árvore no canto da casa foi rachada ao meio. Um galho enorme desabou sobre o telhado, derrubando uma parte do cano da chaminé que ficava a leste e lançando um monte de pedras e fuligem na lareira da cozinha. Pensamos que um raio nos havia atingido, e Joseph caiu de joelhos, implorando ao Senhor que se lembrasse dos patriarcas Noé e Ló, e que, como fizera na antiguidade, poupasse os justos, ainda que fulminasse os pecadores. Senti que isso não deixava de ser um julgamento da nossa atitude também. Jonas, para mim, era o Sr. Earnshaw, e sacudia a maçaneta de seu quarto para me certificar de que ainda estava vivo. Ele respondeu de forma suficientemente audível, o que fez o criado vociferar, de modo ainda mais clamoroso que uma distinção nítida deveria ser feita entre os santos, como ele, e os pecadores, como seu patrão. Mas a tempestade passou 20 minutos depois, deixando-nos a todos ilesos, à exceção de Cat, que ficou ensopada graças à sua obstinação em não se abrigar, em ficar lá fora sem uma touca, um chale, cabelo e roupas expostos ao aguaceiro. Ela entrou e se deitou no banco, encharcada como estava, virando o rosto para a parede e escondendo-o nas mãos. Bem, senhorita, exclamei, tocando-lhe o ombro. Não está pretendendo morrer, está? Sabe que horas são? 00:30. Vá se deitar. De nada adianta continuar esperando por aquele rapaz insensato. Ele deve ter ido para Gimmerton e agora vai ficar por lá. Certamente nem imagina que estejamos esperando por ele a esta hora. No mínimo, imagina que só o Sr. Hindley esteja de pé e acha mais prudente evitar que seja o patrão a lhe abrir a porta. Não, não, ele não está em Gimmerton, disse Joseph. Não ficaria surpreso se estivesse no fundo de um pântano. Essa tempestade não aconteceu por acaso. E acho melhor ter cuidado, senhorita. Talvez seja a próxima. Que os céus sejam louvados. Tudo dá certo para os escolhidos e os selecionados em meio ao lixo. Vocês sabem o que as escrituras dizem. E começou a citar vários textos, indicando também o capítulo e o versículo onde poderiam ser encontrados. Tendo em vão implorado a moça voluntariosa que se levantasse e fosse tirar aquelas roupas molhadas, deixei-os ali, ele pregando e ela tremendo de frio, e fui para a cama com o pequeno Harrington, que dormia o sono solto, como se todos ao seu redor estivessem dormindo também. Ouvi Joseph ler ainda durante um tempo, depois percebi seus passos lentos na escada, e por fim adormeci. Acordando no dia seguinte, mais tarde do que o habitual, vi sob os raios de sol que entravam pelas frestas das gelosias que a senhorita Catherine ainda se encontrava sentada perto da lareira. A porta da sala também estava entreaberta e a luz entrava pelas janelas escancaradas. Hindley aparecera e estava parado junto à lareira da cozinha, abatido e sonolento. "O que é que você tem, Cathy?" perguntava quando cheguei. "Está pior do que um cachorrinho afogado. Por que está tão molhada e tão pálida?" "Eu me molhei", respondeu ela com relutância. "E estou com frio, é tudo." "Ah, mais que impertinente", exclamei, notando que o patrão estava razoavelmente sóbrio. "Ela ficou ensopada por causa da tempestade de ontem. Ficou sentada aí a noite inteira e não consegui fazer com que se mexesse." O Sr. Earnshaw fitou-nos, espantado. "A noite inteira", repetiu. "E por quê?" "Não foi por medo das trovoadas, imagino. Já faz horas que terminaram." Nenhuma de nós queria mencionar a ausência de Heathcliff enquanto fosse possível escondê-la. Então respondi que não sabia o que lhe metera na cabeça a ideia de não ir se deitar, e ela nada disse. A manhã estava fresca e aprazível. Abri a gelosia e de imediato a cozinha foi tomada pelos perfumes doces do jardim. Mas Catherine disse voluntariosa:
Ellen, feche a janela. Estou morrendo de frio. E seus dentes tremiam enquanto ela se aproximava das brasas quase extintas. Está doente, disse Hindley, tomando-lhe o pulso. Imagino que seja essa a razão de não ter ido se deitar. Não quero mais me ver às voltas com doenças por aqui. Por que é que você saiu para a chuva? Estava correndo atrás dos rapazes, como sempre, resmungou Joseph, aproveitando a oportunidade para enchilar seu veneno. Se eu fosse o senhor, patrão, bateria a porta na cara deles, de todos eles, e pronto. Não se passa um dia, quando o senhor está fora, sem que aquele tal do filho do Linton apareça. E a senhorita Nelly, veja só, fica aqui na cozinha vigiando se o senhor está chegando. Assim que entra por uma porta, o rapaz sai pela outra, e a própria patroa sai de sassaricos por aí. Que comportamento esse, ficar pelos campos depois da meia-noite com aquele cigano maldito, aquele demônio do Heathcliff? Acham que sou cego, mas não sou, longe disso. Vi o jovem Linton chegando e indo embora, e vi você, dirigindo a mim seu discurso. Você, sua bruxa imprestável, correr para dentro de casa no instante em que ouvi o cavalo do patrão se aproximando. Cale a boca, velho bisbilhoteiro! Exclamou Catherine. Não admita essa insolência na minha frente. Edgar Linton veio ontem por acaso. Hindley, e fui eu quem o mandou embora, porque sabia que você não ia querer encontrá-lo naquele estado. Está mentindo, Cathy. Não tenho dúvidas, respondeu o irmão. É uma tola. Mas deixe Linton para lá, por enquanto, e me diga, esteve ou não com Heathcliff ontem à noite? Fale a verdade. Não precisa ter medo de prejudicá-lo, embora eu continue a odiá-lo. A boa ação que me fez há tão pouco tempo me deixa com a consciência pesada ante o desejo de partir seu pescoço. Para evitar que isso aconteça, vou expulsá-lo de casa agora mesmo pela manhã, e depois que ele se for, é melhor andarem nos eixos, do contrário vão sofrer as consequências ainda mais do que antes. Não vi Heathcliff ontem à noite, respondeu Catherine, começando a soluçar amargamente. E se o expulsar de casa, vou junto. Mas talvez você não venha ter essa oportunidade. Talvez ele tenha ido embora. E rompeu num pranto incontrolável, entremeando de palavras desarticuladas. Hindley despejou sobre ela uma torrente de impropérios irônicos e lhe ordenou que fosse imediatamente para o seu quarto, ou ia lhe dar motivos para chorar. Forcei-a a obedecer. Nunca vou esquecer a cena que ela fez ao chegar no quarto. Aterrorizou-me. Pensei que estivesse enlouquecendo e implorei a Joseph que fosse correndo e chamar o médico. Era o começo do delírio. O Dr. Kenneth, assim que a viu, disse que estava seriamente enferma. Tinha febre. Sangrou-a. Orientou-me a dar a ela uma dieta de soro de leite e mingau, e a tomar cuidado para que não se atirasse do alto da escada ou da janela. Com isso, partiu tendo muito o que fazer na paróquia, onde 3 ou 4 quilômetros eram a distância comum entre as casas. Embora não possa me gabar de ter sido uma enfermeira muito calma, e Joseph e o patrão não foram melhores do que eu, e apesar de nossa paciente ser extremamente fastidiosa e teimosa, o fato é que se recuperou. A velha senhora Linton veio nos visitar em várias ocasiões para supervisionar o processo e botar regra nas coisas, dando ordens e distribuindo reprimendas. Quando Catherine estava convalescendo, insistiu em levá-la para Thrushcross Grange, e ficamos gratos por nos vermos livres do fardo. A pobre dama, porém, teve razões para se arrepender da gentileza. Tanto ela quanto o marido contraíram a febre e morreram no intervalo de poucos dias, um do outro. Nossa mocinha voltou para nós ainda mais cheia de caprichos e impertinente. De Heathcliff não tínhamos notícias desde a noite da tempestade. Um dia, quando ela me provocou demais, tive a má ideia de culpá-la pelo desaparecimento do rapaz, o que não era mais do que a pura verdade, como ela bem sabia. A partir desse momento, passou vários meses sem me dirigir a palavra, a não ser como mera criada. Joseph também foi banido. Ele dizia o que pensava e fazia sermões do mesmo jeito, como se ela fosse uma menininha. Catherine, porém, considerava-se uma mulher e nossa patroa e achava que sua recente enfermidade lhe dava o direito de ser tratada com consideração. Além disso, o médico disse não ser recomendável contrariá-la. As coisas tinham que ser feitas ao seu jeito. E seria crime aos olhos dela se alguém tentasse se opor a ela ou contradizê-la. Mantinha distância do Sr. Earnshaw e de seus amigos. Seu irmão, instruído por Kenneth e para não lhe provocar ataques de nervos, concedia-lhe tudo o que lhe dava na ideia, exigir, e evitava de todos os modos exasperá-la.
Era por demais indulgente a lhe satisfazer todos os caprichos, não por afeto, mas por orgulho. Desejava muito vê-la honrar a família por meio de uma aliança com os Linton, e contanto que ela o deixasse em paz, podia nos tratar a todos como escravos. Ele não dava a mínima. Edgar Linton, como tantos antes dele e tantos depois, estava apaixonado e se sentia o homem mais feliz do mundo ao levá-la para a capela de Gimmerton, 3 anos depois da morte do pai. Muito contra minha vontade, fui persuadida a deixar Wuthering Heights e vir para cá com ela. O pequeno Harrington estava com quase 5 anos e eu começara a alfabetizá-lo. Nossa despedida foi triste, mas as lágrimas de Catherine foram mais poderosas do que as nossas. Quando me recusei a acompanhá-la, e ela viu que suas súplicas não me comoviam, foi se queixar com o marido e com o irmão. O primeiro me ofereceu um salário magnífico. O segundo ordenou-me que fizesse as malas. Não queria mulheres em casa. Agora que já não havia uma patroa, quanto a Harrington, o pároco cuidaria de orientá-lo. Assim, não tive outra escolha além de obedecer às ordens. Falei ao patrão que ele se desfazia de todas as pessoas decentes, só para se arruinar um pouco mais depressa. Beijei Harrington e disse adeus. Desde então, ele tem sido um estranho para mim. É curioso pensar assim, mas não tenho dúvidas de que se esqueceu por completo de Ellen Dean, ele que já foi tudo no mundo, para ela e vice-versa. Nesse ponto da história, a governanta olhou de relance para o relógio acima da chaminé. Ficou espantada ao ver os ponteiros marcando 1h30. Não quis ficar nem mais um segundo. Na verdade, eu próprio já queria deixar o restante da narrativa para outra ocasião. E agora que ela foi descansar e fiquei imerso ainda em reflexões por mais 1 hora ou 2, devo criar coragem para fazer o mesmo, apesar do torpor que toma conta do meu corpo.